Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai abordar dois assuntos muito simples, sem complicação, tá? O primeiro é o mal e o mal, com L, certo? Então, assim, olha, para que eu entenda direitinho essa história do mal e mal, muita gente simplesmente diz assim: mal com L é o contrário de bem, e é mesmo. Mal com U é o contrário de bom, e é mesmo. Mas e daí? Você não aprendeu nada, você decorou uma fórmula matemática e não aprendeu. Então a gente tem que aprender essa história, tá? Para a gente aprender, a gente tem que saber então as classes gramaticais. Eu sei, adoro essas classes gramaticais, gente, elas sempre estão no repertório. Então assim, ó, aqui eu inventei uma brincadeira aqui, deixa eu erguer um pouquinho isso, iluminar um pouco mais lá. Ó, então assim, aqui você tem uma brincadeira minha, mas é para você lembrar as classes gramaticais, tá? Então tem uma brincadeira assim, ó, app vacinas. Lembra disso, app vacinas. Isso na verdade é a primeira letra é para lembrar as classes gramaticais. Então, por exemplo, o A, artigo, tá vendo? O P, né, do segundo P aqui. Pronome, preposição, depois o V de vacinas, né? App vacinas. Verbo, o A, advérbio, o C, conjunção, o I, interjeição, o N, numeral, o A, de novo, adjetivo e o S, substantivo, certo? É claro que os As aí, né, podem ser qualquer um deles. Isso é só uma brincadeira para a gente lembrar das classes gramaticais, tá? Então, o mal e o mal, eles são de classes gramaticais diferentes. É isso que a gente tem que saber. Então, o mal, com L, ele é um advérbio. Então, ele muda, na verdade, o verbo. Então, por exemplo, fala mal. Ele fala mal, certo? Porque como eu sei que o mal com L é um advérbio, então eu vou usá-lo com o verbo. Ele é o jeito que a pessoa fala mal, certo? Ele vai mudar o adjetivo, certo? Então eu posso dizer assim, mal amado, mal amado, certo? Assim como eu tenho um livro que chama O Bem Amado, certo? Se fosse aqui, ó, poderia ser mal, com L, amado, certo? Porque esse amado está funcionando aí como adjetivo, né? E o advérbio vai mudar o adjetivo. Então, regra: o advérbio muda o verbo, o advérbio muda o adjetivo e o advérbio muda o próprio advérbio, tá? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, bem longe. Longe é advérbio e bem é advérbio, certo? É que o mal longe não, não dá certo, certo? Então, assim, pensem sempre nisso, tá? O advérbio muda essas. Então, é assim, é uma classe gramatical que muda outras três. Advérbio que muda verbo, adjetivo e o próprio advérbio, certo? Esse é o mal com L. Daí, a gente tem o mal com U. O mal com U, ele vai mudar. Ele não vai mudar, na verdade, ele vai dar uma característica. Ele muda um pouco, né? Mas ele dá uma característica para um substantivo. Então, o mal com U é um adjetivo, certo? Então, homem mau. Mau com U. Por quê? Porque ele está mudando um substantivo, certo? Então, a ideia de mal e mal tem essa história. Então, assim, na prática, se você mudar por bem e por bom, dá certo. Mas por quê? Porque a palavra bem, certo?
é um advérbio. E a palavra bom é um adjetivo. Igual homem bom. Homem mau. Certo? Ok? Então, assim, bem amado. Mal amado. Certo? Nesse sentido aqui. Tá? Então, olha, eu tenho aqui um outro livro. Então, aqui eu tenho a palavra mal. Tá vendo, ó? Mal. É o contrário de bem. Certo? Então, bem e mal. Tá? São advérbios. Tudo bem? Mas eles são sempre advérbios? Então, quase sempre. Mas às vezes eles se tornam substantivos. Isso é uma derivação. É comum as palavras virarem substantivos, certo? Porque, por exemplo, nesse livro aqui, ó, quando eu falo assim, ó, o mal do século, o mal, esse mal aqui, ó, por causa desse o, que é artigo, ele virou substantivo, tá? Então, assim, ansiedade. Como enfrentar o mal do século, certo? Que é o contrário de bem. E aqui, olha, né? Isso aqui também acabou virando, essa palavra inteira, que acabou virando, ó, um substantivo. O bem-amado, né? Mas essa, gente, é uma outra história. Eu estou acrescentando aí um cisquinho aí para ficar, né, mais gostoso o nosso tempero, tá certo? Então, pensem sempre nisso, tá? Bom é adjetivo, muda o substantivo, e mal é advérbio, certo? Muito bem, gente. O outro assunto é sintaxe, os termos essenciais da oração. Então, isso é muito simples, muito tranquilo, né? Você vai ter uma oração, a gente já aprendeu, acabou de aprender o que é uma oração, né? Então, tem uma oração lá, tem um verbo. Então, o verbo, ele vai ficar sempre na parte, né? Como ele indica uma ação, ele vai ficar sempre na parte da ação da frase. E tem alguém que faz essa ação, certo? Quem faz a ação é o sujeito. E a ação em si, certo? É o predicado. O predicado vai englobar a ação, vai englobar os objetos, vai englobar os adjuntos adverbiais. Eu posso encaixar tudo isso daqui como um predicado, tá certo? Nem sempre o sujeito está primeiro e depois o predicado, certo? Então eu posso ter uma frase muito simples. Maria foi à feira, certo? Sujeito, Maria foi à feira, é o predicado, certo? Porque é a ação, é o ato, né? A ação dela ir até a feira, tá certo? Então, é muito simples, tá certo? Mas às vezes, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Mas às vezes, gente, eu não falo o sujeito, às vezes eu não deixo o sujeito explícito na frase. Então, às vezes, o sujeito fica implícito, ok? Às vezes, o sujeito fica escondidinho ali na frase, certo? Se eu disser assim para vocês, ganhei o jogo. Quem ganhou o jogo? Eu. Eu ganhei o jogo. Mas eu não falei a palavra eu. Eu só falei ganhei o jogo. Mas todo mundo sabe pelo verbo que é o eu, que é o pronome eu, certo? Então, né, nós ganhamos o jogo. Nós é o sujeito. Mas eu posso dizer assim, ó. Ganhamos o jogo, certo? Nós ganhamos o jogo. Se eu tirar o nós, vai ficar, todo mundo vai entender minha frase. Ganhamos o jogo. Cadê o sujeito, professora? Tá implícito, tá escondido, certo? Professora, mas quando o verbo não indica ação? Às vezes o verbo não indica ação mesmo. Às vezes o verbo, ele indica estado, às vezes ele é um verbo só de ligação, certo? Mas mesmo assim, ele fica no predicado, tá? Mesmo que ele sendo um verbo, ele vai ficar no predicado, tá bom? É que os verbos de ação são a maioria, né? Vamos dizer assim. Existem um pouquinho ali de verbo de ligação, né? E algumas outras classificações ali.
Mas é importante que sempre a gente pense assim, bom, se o verbo está ali, ali é o predicado. Professora, dá para ficar invertido? Dá. Eu posso dizer assim, olha, os meninos e as meninas dançaram. Posso inverter? Posso. Dançaram os meninos e as meninas. A frase ficou bonita do mesmo jeito, só que eu coloquei o verbo na frente, e aqui nessa frase, gente, só o verbo sozinho é o predicado, certo? Inclusive nessa frase, se você pensar, pensa na frase, os meninos e as meninas dançaram. Agora eu pego isso aqui e coloco aqui na frente. Empurro aqui. Dançaram, com letra maiúscula agora, dançaram os meninos e as meninas. Então, o meu sujeito é maior que o meu predicado, mas não faz mal, certo? O importante é que o verbo está ali marcando o meu predicado. A ação está ali marcando o meu predicado. Então, olha, gente, quando a gente vai aprender análise sintática, se eu não tiver conhecimento do meu app Vacinas aqui, que são as minhas classes gramaticais, eu terei 10 problemas, porque são 10 classes gramaticais. Então, eu preciso saber. Por isso que essa palavrinha aí é legal, né? Essa palavrinha aí, inclusive, vem muito a calhar nos nossos tempos, né? App Vacinas. Mas é uma brincadeira mesmo, mas pra gente lembrar as palavras, as classes gramaticais, certo? Então, verbo, que é aqui, ó, do V do vacina, verbo é sempre parte do seu predicado. O predicado tem várias classificações, certo? Ele pode ser um predicado verbal, verbo nominal ou só nominal. Mas como assim predicado só nominal, professor? Então, quando a ação do verbo não está ali, né? Quando a ação da frase não é registrada pelo verbo, ou que a frase não tenha uma ação, então eu tenho um predicado nominal. Então, se eu disser assim, ele está bonito. Está bonito é um predicado, porque o verbo está ali, certo? Só que na hora de classificar, ele vai ser um predicado nominal, certo? Agora, se eu disser assim, ele correu na avenida. Ele, sujeito, porque foi ele que fez a ação. Correu na avenida, a gente vai ter a frase, certo? E o verbo correr é um verbo de ação, certo? Então aí o predicado é verbal, tá? Agora, o predicado verbo nominal eu vou deixar para um outro dia, porque aí ele já vai entrar predicativo do sujeito, predicativo do objeto, e aí já é uma outra história, tá? Mas é isso. Quando o predicado, para ser predicado verbo nominal, ele precisa ter verbo, tá? De ação, e ele vai ter também um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Mas essa história aqui, gente, nós vamos deixar para um outro dia, tá? O principal agora é você ter essa estrutura aqui, ó. Sujeito, predicado. Tudo junto, eu tenho uma estrutura de frase, de oração, de período. Tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo.